Comecei o dia como sempre. Arrumei a cozinha com a calma de quem cria rotinas para manter a sanidade. Olhei para o quarto onde dormira o homem que jurei amar e respirei fundo antes de responder mensagens que não eram urgentes. Não foi como um estrondo que tudo começou. Foi como uma faísca fina que se tornou incêndio em poucos segundos. Recebi a notificação enquanto colocava o prato na pia. Uma foto. A legenda era direta, cortante, como um golpe bem dado. A mulher na minha cama, a minha cama, sorria como se fosse dona do mundo. Na legenda, ela escreveu que estava tomando o que era seu por direito. Tomando. Por direito. Palavras que queimavam como ácido. Chamei o nome do meu marido e a casa respondeu com silêncio. Abri o perfil dela com dedos trêmulos e vi, além da imagem, o comentário que mais me perfurou. O sogro curtiu e comentou: Linda. Linda. A palavra sozinha soava como uma sentença pública. Era como se o universo inteiro tivesse decidido esmagar minha reputação com a frieza ordinária de um comentário curtido. E ali, naquele gesto mínimo, havia a traição transformada em espetáculo. Senti o ar faltar. Um nó subiu pela garganta e veio junto com a certeza do abandono. A cama onde eu tantas vezes tivera conversas sussurradas, promessas amassadas no escuro, agora servia de palco para a Nia amante. A cena era simples e brutal. Lençol branco, um sorriso de quem se sabe impune, e a mensagem para todo o mundo ver. O celular tremeu em minha mão. Abri as mensagens que tinham sido escondidas entre as notificações de trabalho. E, por fim, encontrei a conversa mais rasa e venenosa. Palavras depreciativas dirigidas a mim, repetidas com a precisão de quem deseja humilhar. Eles riram de mim sem precisar de plateia. Transformaram meu lar em arquivo de humilhação pública. A amante, com sua legenda audaciosa, o sogro, com sua curtida cúmplice, e meu marido, com o silêncio que feriu mais que qualquer palavra. Eu podia imaginar as vozes sem som, a amante chamando-me de frágil, de ingênua, o sogro reforçando a pequenez da minha vida. E, quando finalmente ele apareceu, Eric veio com desculpas moles, olhar desviado, tentativa patética de justificar o injustificável. Saí para a sala como se flutuasse fora do meu corpo, e a casa inteira me parecia estrangeira. As paredes que guardavam as fotografias que escolhera com carinho agora abrigavam a prova de que eu fora objeto de ridículo. Pensei nas vezes em que ele me disse que me amava, nas juras noturnas que viraram promessas vazias no instante em que outra mulher pousou sobre o nosso lençol. A traição deles não foi apenas física, foi teatral, foi exibição de poder. Sentiram prazer em reduzir minha história a uma legenda. Eles foram cruéis. Esther, a amante, publicou a foto como se anunciasse uma conquista, e eu senti o peso calculado daquela escolha. Era uma provocação deliberada. Mostrar que tinha entrada naquilo que me pertencia e que, ainda por cima, ousava comemorar. Evaldo, o sogro, curtiu e comentou como quem abençoa o ultraje. A cumplicidade deles foi um clarim de humilhação. E Eric? Onde estava Eric? Procurando desculpas, talvez preparando mais tapas verbais que me tornassem menor, talvez pronto para me justificar. Quando o vi, a apatia de seu rosto era uma nova traição. Não se explicou, não me reteve, apenas esperou que eu me curvasse diante da vergonha pública. Eles proferiram palavras que não posso deixar passar em branco porque elas ficaram cravadas em mim como estiletes. Chamaram-me de tola, de ingênua, de mulher feita de expectativas tolas. Disseram que eu não sabia o meu lugar, que minha presença ali era um equívoco. Os adjetivos eram calculados para rasgar. Não foi apenas a traição, foi o desejo de me esmagar na lama das palavras. E ainda assim, por trás da raiva, algo ardeu diferente. Não só dor, mas uma clareza fria, nítida, de que eu não seria mais a personagem secundária na história que criaram para mim. Enquanto eles se banhavam na satisfação da zombaria pública, eu me recolhi. Chorei? Sim, chorei com a violência de quem descobre que o chão sob seus pés é um palco preparado para a queda. Mas entre as lágrimas, cresceu uma determinação que não pedia permissão. Eu os ouvi. Atentei às pequenas falhas na exibição deles.
A arrogância de Esther, que sempre deixou pistas. A vaidade de Evaldo, que precisava de confirmação. E a covardia de Eric, que se escondia atrás de justificativas. Eles acreditaram que a humilhação havia me reduzido à impotência. Eles acreditaram que eu seria apenas mais uma mulher derrotada. Isso foi o erro deles. Fechei o perfil dela. Pensei nas roupas na pilha no quarto que agora fora fotografado, nas pequenas cartas que guardava, nas despesas que tínhamos dividido, nos móveis que escolhera com as próprias mãos. Pensei também nas palavras que ainda não dissera e que poderiam virar instrumentos. A vingança, palavra que carrega tanto veneno quanto vigor, começou a se formar não como um impulso cego, mas como um plano lento e preciso. Não desejava apenas ferir. Desejava justo. Desejava devolver a humilhação multiplicada. Transformar a exposição pública em queda irreversível. Parei no corredor e ouvi o silêncio da casa como se fosse um testemunho. Eles não sabiam. Ali, naquele instante, com o coração aos pulos e a mente estranhamente serena, percebi algo essencial. A minha história não acabaria na legenda deles. Eu poderia aceitar o papel de vítima. Ou poderia reescrever o roteiro. Escolhi reescrever. Talvez eu não devesse ter sabido tanto tão cedo. Talvez fosse ousadia demais. Mas a certeza me acendeu uma espécie de calma, como de quem percebe que a partida já está sendo vencida antes de ser jogada. Levantei a cabeça, enxuguei o rosto e deixei que o calor da raiva se transformasse em foco. Não lhes daria prazer em ver minhas lágrimas para sempre. Eles tinham me exposto publicamente. Eu os exporia de volta, de forma que não houvesse retorno. Naquele momento, sentindo a casa inteira respirando a mesma traição, prometi a mim mesma que cada humilhação que me deram voltaria para eles multiplicada. E se o mundo assistisse ao meu despojamento, o mundo também seria força para o meu retorno. O dia seguinte nasceu com o mesmo sol de sempre, mas eu juro que o brilho parecia zombar de mim. Acordei com a sensação de que todo o bairro já tinha visto a foto, como se os olhares curiosos das vizinhas atravessassem as janelas para confirmar que a mulher traída ainda respirava. Eu me olhei no espelho e quase não me reconheci. O reflexo mostrava uma mulher abatida, com os olhos vermelhos e o rosto pálido. Mas havia algo novo ali. Um brilho silencioso, um tipo de fúria fria que nem eu sabia que era capaz de carregar. Fui até a cozinha e encontrei Eric sentado à mesa, tomando café como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para mim com a calma irritante de quem se acha no direito de desprezar. "Você viu besteira na internet de novo, Rafaela?" disse ele, sem sequer levantar o rosto. Aquela pergunta foi como uma bofetada. Besteira. Ele chamava de besteira a cena da amante dele deitada na nossa cama, a foto que o próprio pai tinha elogiado. "Besteira?" repeti, com a voz embargada, tentando não gritar. "Era a nossa cama, Eric." "A nossa cama." Ele riu. Riu com um som baixo, debochado. "Nossa cama! Você fala como se tivesse algum direito exclusivo sobre mim, Rafaela. Você sempre foi tão carente, tão dependente. É até cansativo." As palavras dele eram afiadas e frias. Eu quis responder, quis jogar o café quente no rosto dele. Mas não. Eu apenas o encarei. Foi nesse olhar que começou a minha vingança. Silenciosa, sem anúncio. Apenas um voto mudo entre o meu orgulho e a dor. Ele se levantou, passou por mim e ainda sussurrou perto do meu ouvido. "Talvez agora você aprenda a não se achar melhor do que as outras. Esther sabe me entender. Você não." Senti o corpo inteiro estremecer, mas continuei imóvel. Quando ele saiu, minhas mãos tremiam. Eu sabia que, dali em diante, ele não esconderia mais nada. E estava certa. Naquela tarde, enquanto tentava reorganizar meus pensamentos, ouvi o barulho do portão. Era Evaldo, o sogro, o homem que eu respeitei, servi café incontáveis vezes, cuidei quando esteve doente. Ele entrou sem bater, como sempre fazia. "Então é verdade", disse ele, olhando ao redor com aquele ar de superioridade que sempre carregava. "Você está fazendo um escândalo por causa de uma foto? Que vergonha, Rafaela."
Vergonha! Olhei para ele e tentei manter a postura. Escândalo! Fui eu que expus alguém? Ele se aproximou, rindo com desdém. Você deveria era agradecer que meu filho ainda te sustenta. Ele merecia alguém melhor, mais leve, mais feminina. Não uma mulher amarga e controladora como você. As palavras dele caíram como punhaladas. Eu já sabia que Evaldo nunca gostara muito de mim, mas ouvir aquilo de forma tão cruel me corroeu por dentro. A amante do seu filho se deitou na minha cama e você achou bonito, disse eu, firme, encarando-o. Isso diz mais sobre o senhor do que sobre mim. Ele bufou, irritado, e deu um sorriso de desprezo. Fala como se tivesse moral para julgar. Você nunca foi suficiente para ele, Rafaela. E agora o mundo inteiro sabe. Depois que ele foi embora, o silêncio pesou de novo. Eu me sentei no sofá e encostei a cabeça nas mãos. Lágrimas quentes começaram a escorrer. Mas eu não gritei, não quebrei nada, não implorei. Chorei em silêncio, como quem guarda energia para algo maior. No final do dia, ouvi o barulho do carro. Eric tinha voltado, e com ele, Esther. Eu me levantei de um salto, o coração disparado. Ela entrou na minha casa com o mesmo sorriso da foto. Provocante, debochado, trazia uma bolsa dourada pendurada no braço e olhava em volta como se tudo já fosse dela. Que bom que você está aqui, Rafaela, disse ela, estendendo a mão como se fosse uma visita cordial. Vim buscar algumas coisinhas dele. Ele vai ficar comigo por uns dias. Meu sangue gelou. Na minha frente? Perguntei, com a voz trêmula. Ela deu um risinho e olhou para Eric, que estava atrás dela, de braços cruzados, fingindo calma. Não precisa dramatizar. A gente só quer paz, respondeu ela, enfatizando a palavra a gente com prazer. Eu me aproximei devagar, até ficar a poucos passos dela. Paz? Vocês roubaram tudo o que eu tinha. E ainda querem paz? Ela me olhou de cima a baixo, e com a voz doce e venenosa, respondeu. Eu não roubei nada, Rafaela. Só tomei o que ele me ofereceu. Talvez o problema seja você que nunca soube segurar um homem. O riso dela ecoou pela sala. Eric não disse nada, apenas desviou o olhar. Eu senti algo dentro de mim se partir de vez. Não era mais amor, nem dor. Era uma espécie de libertação cruel. Podem levar o que quiserem hoje, falei, engolindo seco. Mas lembrem-se, o que é tomado à força um dia será devolvido com juros. Ela soltou uma gargalhada. Jura? Perguntou debochada. Você não tem coragem nem de olhar nos meus olhos. Naquele instante, olhei diretamente nos olhos dela. E ela finalmente desviou. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Vi o medo, o desconforto. E percebi que, por trás da arrogância, havia insegurança. Era uma brecha. Pequena, mas suficiente. Quando eles saíram, levei alguns minutos parada no meio da sala. O chão ainda parecia vibrar com a energia venenosa deles. Fui até o espelho e me encarei de novo. A mulher do reflexo já não era a mesma. Havia algo novo nos olhos. Uma promessa. Eles acham que venceram, pensei. Mas ainda não sabem que acabaram de me libertar. A partir daquele momento, cada lágrima que derramei se transformou em estratégia. Eu planejei em silêncio, com calma e método. Aprenderia a ferir com a mesma frieza que usaram contra mim. Eles me chamaram de fraca, de tola, de mulher descartável. Mas logo iriam descobrir o erro de subestimar alguém que já perdeu tudo. Naquela noite dormi pouco. O corpo cansado implorava por descanso, mas a mente estava desperta, em chamas. As cenas do dia anterior se repetiam em looping. O riso de Esther, o olhar vazio de Eric, o deboche de Evaldo. Cada palavra deles me atravessava como uma agulha. Mas pela primeira vez, a dor vinha acompanhada de clareza. A mulher que acordou naquela manhã já não era a mesma que chorou no sofá na véspera. Algo em mim havia morrido. E o que nasceu em seu lugar era frio, silencioso e paciente. Passei o café sem pressa, sentei-me à mesa e comecei a escrever em um caderno antigo. Era um hábito antigo que eu havia abandonado. Anotar ideias, registrar sentimentos, planejar.
Mas dessa vez, o que eu escrevia não eram desabafos. Eram passos. Um plano. Uma reconstrução. Eles me tomaram tudo o que eu tinha, escrevi. Então agora eu vou tomar o que eles acham que é deles. O primeiro passo foi me levantar. Literalmente. Levantei-me de dentro do buraco onde eles tentaram me enterrar. Passei a cuidar de mim como quem cuida de um jardim que todos disseram que estava morto. Cortei o cabelo, reorganizei o quarto, tirei as fotos do passado e guardei as lembranças em uma caixa que escondi no fundo do armário. Cada gesto era pequeno, mas simbólico. Eu estava limpando o terreno da destruição. Enquanto isso, Eric acreditava que eu estava derrotada. Ele vinha em casa, às vezes, com aquele ar de dono, apenas para buscar roupas, documentos ou provocar. Eu o ouvia caminhando pela casa, comentando sozinho, soltando frases para me ferir. Você devia estar agradecida, Rafaela. Poucas mulheres aguentariam tanto tempo quanto você. Eu e Esther somos felizes, de verdade. Ela me dá o que você nunca conseguiu dar. Eu fingia indiferença. Aprendi a transformar o silêncio em arma. Ele confundia minha quietude com rendição, e isso me dava poder. Certa tarde, ele chegou acompanhado do pai. Evaldo, sempre com aquela postura de superioridade, carregava uma pasta debaixo do braço e um sorriso de deboche. Viemos acertar umas coisas, disse ele, entrando sem permissão. Já que você vai ficar sozinha, é bom organizar tudo para não restar confusão. Olhei para ele com calma. Que tipo de confusão, Sr. Evaldo? O Eric vai vender a casa, respondeu ele, seco. Está no nome dele, e você não tem direito sobre nada. Senti o chão balançar por um segundo, mas não demonstrei. Vender a casa? Perguntei, com um meio sorriso. A casa onde eu morei, paguei reformas, comprei móveis, vivi anos. Ele deu de ombros. Sentimentalismo não paga conta, Rafaela. Eles achavam que me colocavam no fundo do poço, mas, sem saber, estavam apenas me empurrando para o impulso da escalada. Não discuti. Assinei o que eles pediram, com um olhar sereno que os incomodou. Evaldo ainda comentou. Até que enfim está se comportando como uma mulher sensata. Aceitar o próprio fracasso é um começo. Quando eles foram embora, sentei-me e ri sozinha. Um riso baixo, contido, mas cheio de significado. Eles achavam que estavam se livrando de mim. Mal sabiam que eu estava me livrando deles. Nos dias seguintes, comecei a trabalhar em silêncio. Havia um terreno que era parte da herança da minha mãe. Algo que nunca mencionei, nem para Eric. Era um espaço pequeno, mas localizado em uma área valorizada da cidade. Eu o vendi. Com o dinheiro, investi em algo que ele jamais imaginaria. Uma pequena empresa de design de interiores. Eu tinha bom gosto, sempre tive, e conhecia o suficiente para entender de reformas e estética. Comecei pequena, atendendo mulheres que, como eu, queriam recomeçar. A ironia era deliciosa. Enquanto eles acreditavam que eu estava falida, eu construía algo sólido. Esther, em sua arrogância, continuava exibindo a relação com Eric nas redes sociais. Cada postagem era uma nova provocação. Fotos de viagens, jantares, risadinhas. O público via apenas o glamour. Eu via a decadência disfarçada. Porque aos poucos ele começava a mostrar o mesmo cansaço que mostrara comigo. A impaciência, o tédio, a arrogância. Eu sabia que aquilo não duraria. O tempo passou, e meu nome começou a circular entre clientes satisfeitas. Eu reconstruí minha vida com um propósito que nunca tive antes. E, em cada conquista, havia um sabor de revanche. Porque o sucesso é a vingança mais silenciosa e dolorosa para quem nos subestima. Mas a vingança real ainda estava por vir. E começou numa noite em que recebi uma ligação inesperada. Rafaela? Aqui é a senhora Marisa, do condomínio Jardim dos Pinheiros. Reconheci o nome na hora. Era o condomínio onde Eric e Esther haviam se mudado. Preciso de alguém para decorar uma casa recém-comprada, ela disse. Vi suas fotos no site e amei seu trabalho. Meu coração bateu mais rápido. O destino, às vezes, tem um senso de ironia impecável. Aceitei o trabalho sem hesitar. Dias depois, quando cheguei ao local para a primeira reunião,
Quem abriu o portão foi ela, Esther, de roupão, com cara de quem não dormira direito. Por um segundo, ela ficou paralisada. Rafaela? Perguntou num sussurro. Sorri com calma. Boa tarde. Vim a pedido da senhora Marisa. Sou a nova decoradora do condomínio. Ela empalideceu. Eu por dentro gargalhava. Não porque o acaso me favorecera, mas porque eu percebi que o jogo estava mudando. E eu agora era quem comandava as peças. Ela tentou disfarçar o nervosismo, forçou um sorriso. Que coincidência, não é? Disse ela, mas sua voz tremia. Coincidência nenhuma, respondi, serena. É só o começo. Quando me virei para entrar na casa vizinha, percebi que ela continuava parada, imóvel, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não sabia, mas aquele encontro casual era a primeira jogada de uma partida que terminaria com ela implorando para sair do tabuleiro. Dentro de mim, a dor já tinha virado aço. E agora, o que antes era ferida, estava se tornando arma. Quando deixei o condomínio naquela tarde, o vento parecia soprar diferente. Era como se o universo tivesse dado o primeiro passo em direção ao que eu secretamente desejava: justiça. Esther me observou do portão até eu desaparecer na esquina, com os olhos arregalados e o rosto tenso. Eu sabia o que ela estava pensando. Sabia que, por trás da maquiagem, havia medo. O tipo de medo que nasce quando alguém sente que não está mais no comando. Nos dias seguintes, continuei trabalhando nas casas do condomínio. O nome da minha pequena empresa se espalhou rapidamente. As clientes adoravam o cuidado com que eu tratava cada detalhe. Eu escutava suas histórias, suas dores, suas vontades e transformava cada casa num refúgio. Enquanto isso, Eric e Esther se tornavam cada vez mais o oposto disso. Uma relação barulhenta, recheada de brigas e desconfianças. Algumas moradoras comentavam sobre as discussões deles, as vozes altas, as reclamações, os objetos quebrados. Eu ouvia tudo em silêncio, com a calma de quem espera o momento certo para agir. A queda deles estava acontecendo diante de todos, mas o orgulho os cegava. Certo dia, ao chegar para uma reunião com uma cliente, encontrei Eric no estacionamento. Ele me olhou surpreso, como se tivesse visto um fantasma. O que você está fazendo aqui, Rafaela? Perguntou, com um tom misto de irritação e nervosismo. Trabalhando, respondi, sem hesitar. Fazendo o que você sempre disse que eu não era capaz de fazer. Ele franziu o senho, confuso. Você virou decoradora? Virei o que quis ser. E parece que estou indo bem, não é mesmo? Ele não respondeu. O silêncio dele foi uma confissão disfarçada. Por um instante, vi em seus olhos algo que não via há muito tempo: arrependimento. Mas o arrependimento dele não me comovia. Era tardio e inútil. Eu o deixei ali, parado, com o olhar perdido. Segui meu caminho como se ele fosse apenas um desconhecido cruzando a minha estrada. Alguns dias depois, recebi um convite inesperado. A senhora Marisa, a mesma cliente do condomínio, me chamou para um jantar em sua casa. Quero apresentá-la a alguns vizinhos, Rafaela. Seu trabalho está sendo muito elogiado, disse ela empolgada. Aceitei. Cheguei ao jantar com um vestido simples, mas elegante. O ambiente estava iluminado e as conversas fluíam leves. Até que percebi, do outro lado da mesa, Esther e Eric. Ela me olhou com raiva disfarçada. Ele abaixou a cabeça. Evaldo também estava lá, o sogro arrogante que tanto me humilhou. Ele me encarou com aquele mesmo olhar superior de sempre, mas havia algo diferente agora. Um traço de desconforto. Que surpresa vê-la por aqui, Rafaela, disse ele, forçando um sorriso. Trabalhando por aqui também, é? Pois é, senhor Evaldo, respondi, educada, mantendo o olhar firme. A vida dá voltas, não é mesmo? Nem sempre para cima, retrucou ele, com deboche. Sorri. Às vezes é preciso cair para aprender a levantar. E quando a gente levanta, alguns acabam tropeçando. A mesa ficou em silêncio. A senhora Marisa, sem entender o peso daquela conversa, tentou mudar de assunto. Mas o olhar de Esther queimava o meu. Ela me odiava.
E o ódio dela era o combustível perfeito. No decorrer da noite, percebi algo curioso. Enquanto eu conversava com as pessoas, muitos elogiavam meu trabalho, elogiavam minha elegância, minha calma. E para cada elogio que eu recebia, o rosto de Esther endurecia um pouco mais. Era visível o desconforto. Ela, que antes exibia Eric como troféu, agora parecia deslocada, como uma sombra ofuscada. Quando o jantar terminou, Evaldo se aproximou de mim. Você está se achando, não é? Disse ele, num tom baixo e hostil. Não se iluda, Rafaela. Isso aqui é temporário. Gente como você não se sustenta muito tempo. Olhei diretamente nos olhos dele. Gente como eu aprende rápido, Sr. Evaldo. Gente como o senhor é que esquece que o tempo cobra tudo. Ele riu, tentando disfarçar o incômodo, mas eu vi. Vi o medo disfarçado em sarcasmo. Vi o começo do fim. As semanas seguintes foram ainda mais reveladoras. Esther começou a se afundar na própria insegurança. Suas postagens diminuíram. As fotos felizes desapareceram. O brilho nos olhos dela se apagou, substituído por olheiras e um semblante cansado. Ela me via todos os dias circulando pelo condomínio, sendo elogiada, admirada. Era como se cada sorriso meu fosse um espelho que refletisse o fracasso dela. Um dia, ela não aguentou. Me esperou no estacionamento. O que você está querendo, Rafaela? Perguntou, exaltada. Está tentando me humilhar? Aproximei-me devagar, com calma. Não, Esther, eu não preciso tentar. Você está se destruindo sozinha. Ela ficou sem reação, os olhos marejados de raiva. Você acha que venceu? Gritou. Ele é meu agora. Pode ficar com ele, respondi, serena. Eu nunca quis um homem que só sabe se sentir forte pisando em alguém. Ela me empurrou, perdida, descontrolada. Por um instante, pensei em reagir, mas apenas a encarei. Você tem o que sempre quis, não tem? Continuei. Então por que está tão infeliz? Ela não respondeu. Saiu correndo, com o rosto vermelho, tropeçando nos próprios passos. Naquele momento, percebi que não precisava levantar a voz para vencer. O silêncio e a serenidade estavam fazendo o trabalho por mim. Mas ainda havia uma parte do plano que precisava acontecer. A ruína total deles. E essa viria de forma irônica, cruel e irreversível. Na semana seguinte, recebi uma proposta inesperada. A casa de Eric e Esther seria colocada à venda. O condomínio estava ciente das brigas, das dívidas acumuladas, do caos interno que se tornara o relacionamento deles. A senhora Marisa, sem saber de nada, comentou casualmente: Você sabia que aquela casa linda do número 21 vai à venda? Estão desesperados para negociar. Sorri com um misto de surpresa e destino. Não sabia, mas talvez me interesse. Foi nesse instante que o destino e o meu plano se encontraram. Eu tinha o dinheiro, a calma e o nome limpo. Eles tinham apenas o orgulho. E o orgulho, quando ferido, é sempre a ruína de quem o alimenta demais. A vingança, enfim, começava a tomar forma real. E pela primeira vez, senti prazer em pensar no que estava por vir. Quando soube que a casa do condomínio, a casa número 21, estava oficialmente à venda, não senti júbilo imediato. Senti, primeiro, a frieza de quem finalmente vê o momento certo alinhar-se diante dos olhos. Era quase como observar um relógio, marcando a hora em que o ponteiro encontra a marca pretendida. Tudo se encaixava. Eu tinha guardado cada centavo com disciplina quase obsessiva, memórias que transformei em estratégia. E agora via a oportunidade materializar-se diante de mim. Não era sorte, era cálculo. Fui até o banco, falei com corretores de confiança, caras e olhos que eu conhecia da minha pequena empresa e que não me deviam favores, mas que me conheciam como profissional séria. Não usei trapaças, não entrei em golpes. Comprei aquilo que eles desprezaram por achar que eu não teria condições. Fiz uma proposta formal, com o valor justo, e em poucas semanas a papelada estava encaminhada. Eles não esperavam que eu tivesse coragem para isso. Esperavam que eu murchasse, como sempre acreditaram que eu faria. Quando recebi a confirmação de que o imóvel agora pertencia ao meu nome,
Senti uma mistura estranha de alívio e poder. Ali estava o resultado de noites sem dormir, do orgulho lapidado, do rancor convertido em disciplina. Era a pedra angular da minha vingança. Não precisava de espetáculo. Precisava de consequência. Voltei ao condomínio com paciência de quem chega para confirmar a mudança de rota. A expectativa no ar era palpável. As vizinhas cochichavam. Alguns homens disfarçavam olhares de curiosidade. Entrei pela rua, como quem caminha num palco iluminado, mas mantive a voz baixa, o passo contido. Queria que a surpresa tivesse o tempo certo para se instalar. Encontrei-os no jardim, discutindo com vozes altas, como sempre. Quando me viram, houve um silêncio súbito, pesado, que os deixou expostos. Eric tentou sorrir, mas era um sorriso sem brilho, incapaz de esconder a pressa de quem percebe que o jogo mudou. Evaldo me olhou com aquele mesmo desprezo de sempre, mas agora havia um traço de inquietação. A sólida certeza que tinha sobre tudo estava rachando. Esther tentou manter a pose, porém seu rosto entregava o pânico. "O que você quer agora?" rosnou Eric, numa mistura de surpresa e raiva. "Já não basta tudo o que fizemos?" "Eu só vim avisar", respondi, com a calma que dá medo. "A casa agora é minha." As palavras foram como gotas de água sobre vidro quente. Eles estilhaçaram-se aos poucos, notando o significado. A palavra minha repercutiu com peso. Ouvi a inspiração arrastada de Evaldo, aquela aceitação resignada que antecede o desespero. Ele tentou falar, gaguejou, procurou no bolso papéis que não existiam. Era ridículo vê-lo tão desamparado. "Você está brincando", disse Esther, a voz tremendo, tentando recuperar controle. "Isso é impossível. Nós moramos aqui, temos tudo aqui." Seus olhos estavam inflamados, implorando por um resquício de humanidade que eu não tinha mais. Olhei para ela. Vi a vaidade, a arrogância, a necessidade de ser sempre a dona do cenário. E percebi que nada daquilo a protegeria agora. "A vida tem a mania de devolver o que foi tirado", falei lenta. "E vocês me tiraram muito." Quando disse que iriam precisar desocupar o imóvel, o choque transformou-se em pânico. Eles correram para dentro, pegaram roupas, objetos, lembranças que agora pareciam vazias, como se a casa tivesse perdido todo o sentido. Os vizinhos olhavam, alguns com pena, a maioria com curiosidade. Eu não dei entrevistas, não fiz alarde. Apenas observei, guardando cada detalhe da humilhação que eles mesmos haviam plantado. No último dia, quando carregavam caixas no carro com pressa, Eric veio até mim com os olhos esbugalhados, um pedido embaraçoso sufocado na garganta. "Rafaela", começou ele, a voz rachada. "Por favor, volta atrás. Eu errei, eu..." Não cheguei a permitir que completasse. Havia naquele pedido todas as palavras que ele usara contra mim, transformadas em súplica. Era exatamente o tipo de humilhação que eu não pretendia evitar. Queria que sentisse o que me havia imposto. "Não quero suas desculpas", respondi firme. "Quero que você sinta, por um tempo, o desamparo que me deu." Ele caiu de joelhos, abaixou a cabeça e implorou, perdendo o resto de dignidade que restava. Evaldo gritou, exigindo respeito, mas suas ordens caíram como folhas secas. Esther, por sua vez, chorava com as mãos no rosto, soluçando pedidos que soavam vazios aos meus ouvidos. Eles pediram perdão? Sim. Imploraram para voltar atrás? Sim. Ofereceram promessas vazias? Sim. E eu ouvi cada uma dessas palavras como quem registra provas do próprio triunfo. Pedi apenas que saíssem. Não fui cruel em palavras. Fui letal em consequência. A maior humilhação para alguém que ama o poder é perceber que o poder acabou. Quando fecharam a porta pela última vez, deixando para trás móveis que não cabiam mais em seus novos percursos, senti uma ponta de tristeza por tudo que fora. Mas não era pela perda do lar. Era pela perda do respeito que eu nunca mais recuperaria. Eu os havia visto por dentro demais. E agora, eles iriam ter de recomeçar do zero, com a sombra do que fizeram sempre sobre os ombros. Eles ficaram na rua, sem destino imediato, carregando sacos com roupas, olhando ao redor como naufragados.
pediram abrigo a parentes, receberam portas fechadas. A notícia da desocupação se espalhou. Algumas pessoas, antes cúmplices, distanciaram-se em silêncio. A humilhação deles era pública e justa. Por fim, quando a noite caiu e a casa já tinha minhas chaves, sentei-me à janela e observei a rua que vira palco de tantas cenas. Não senti triunfo histérico, senti a confirmação de que a violência deles voltara para eles multiplicada. A vingança não era apenas tomar o que era deles, era devolver a sensação de impotência que me infligiram. E agora, por um tempo, eles sabiam o que era ter tudo arrancado. As noites depois da mudança deles foram longas e silenciosas, como se a própria rua respirasse mais leve. Eu dormia com as janelas entreabertas, ouvindo o vento passar e imaginando as vidas que se desmanchavam do outro lado da cidade. Não senti prazer desmedido. Senti a confirmação de que alguma justiça havia sido feita. Mas a sensação real veio quando, numa manhã cinzenta, ouvi batidas hesitantes à porta principal. Meu coração acelerou, não por medo, mas por curiosidade calculada. Abri a porta e encontrei Eric. Os olhos inchados, a camisa amarrotada, as mãos trêmulas. Atrás dele, como sombra que segue culpa, vinha Esther, pálida, cabelo desalinhado. E por fim, Evaldo, com o pescoço vermelho de vergonha. Eles estavam pequenos, reduzidos a migalhas humanas. A visão deles assim, implorando, enquanto antes cuspiram palavras, era tão surreal quanto satisfatória. Mas eu guardava calma. A vingança que eu almejava não era espetáculo de gritos. Era a humilhação fina, lenta, aquela que corrói por dentro. "O que querem?" perguntei, fechando a porta atrás de mim com a tranquilidade de quem tem controle. Eric engoliu em seco. "Por favor, Rafaela, precisamos de ajuda. Não temos para onde ir. Pedimos perdão. Eu errei. Eu..." Ele mal articulou a frase inteira. As palavras amoleceram no ar, sem força. Evaldo esbracejou, tentando impor algum resto de autoridade. "Não venha com dramas, moça. Não sou de pedir nada." Mas a voz dele vacilou, e eu vi que a vaidade não alimenta um corpo faminto. Recusei oferecer um abrigo sem condições. Não por crueldade, mas por princípio. Eles haviam provocado dor sem perguntar, e agora a dignidade deles deveria encontrar preço. Propus uma solução fria e prática. Eu ajudaria a encontrar um lugar temporário, um quarto alugado, desde que eles aceitassem cumprir 3 requisitos: todos públicos, todos humilhantes para quem sempre acreditou deter superioridade. Primeiro, fariam um pedido de desculpas público nas redes sociais. Não apenas palavras vazias, mas um relato sincero sobre o que fizeram, reconhecendo a traição e o apoio cúmplice. Segundo, deveriam perguntar às pessoas que ofenderam se aceitariam ser reparadas, e escutariam sem interromper. Terceiro, aceitariam trabalhar, de forma remunerada, em tarefas humildes por um mês para uma instituição local que eu lhes indicaria. Atividades sem glamour, de contato direto com quem sofre, para confrontar a própria pequenez. Eles hesitaram, revoltados por serem forçados a expor-se. Era curioso ver o mesmo orgulho que humilhara a mim se contorcer diante da sugestão de expiação pública. Mas o desespero falou mais alto. Assinaram um papelzinho que escrevi à mão, aceitando as condições. Aquele ato, simples, partiu algo neles. Era a primeira vez que se submetiam à regra que não ditavam. No dia seguinte, vigiei a reação das redes. A mensagem apareceu. Uma foto amadora, rosto abatido e um texto longo demais para quem antes descartara minha vida em poucas frases. Era Eric que escrevia, seguido por Esther e por Evaldo, cada um tentando parecer sincero. As mensagens foram recebidas com ceticismo por muitos, com alegria crua por outras. Eu as li e senti um prazer contido. Não era o gosto da revanche histérica, mas a sensação de que a hipocrisia havia sido desmascarada. Mesmo assim, o que realmente me comoveu foi o trabalho voluntário. Eles foram para aquela instituição que eu indiquei, um lugar modesto, onde gente de carne e osso luta por dignidade. Vi, de longe, via fotos e relatos, como eram obrigados a varrer pátios,
a arrumar doações, a conversar com gente que não possuía máscara para a vaidade. A humilhação material transformou-se em lição concreta. E, por mais que eu sentisse um fio de compaixão, não cedi. Eles haviam me tratado como se eu fosse descartável. Agora, ao menos, passariam por um processo que lhes mostraria a realidade além da aparência. Nos encontros seguintes, constatei que a vida deles ia se tornando um amontoado de microderrotas. Empregos que exigiam referências lhes negaram portas. Parentes que antes sorriam se afastaram. Convites desapareceram. Evaldo, que gostava de ostentar segurança, teve que aceitar a casa de um filho distante, longe da antiga pompa. Esther, que vivia de aparências, teve de alugar um quarto minúsculo em um bairro que ela desprezara. Eric, perdido, trabalhou em bicos, aceitando tarefas que envergonhariam o homem que um dia me humilhara com palavras. A vida se transformou em rearranjo de escassez. Eles vieram pedir abrigo novamente. Eu neguei com serenidade. Não virei carrasca. Sou apenas alguém que fixou limites. No entanto, permiti uma condição final. Cada vez que viessem à casa onde tudo acontecera, teriam de passar pela frente do jardim onde pendurei, discretamente, um mural com pequenas lembranças. Fotos antigas de momentos felizes que eu havia guardado, para que cada passagem fosse acompanhada pela memória do que destruíram. Era humilhação simbólica, mas constantemente presente. Senti que isso os corroía progressivamente, e a ideia me acalmava. A vingança, compreendi, não é só tomar. É transformar o dano em aprendizado impossível de esquecer. Eles imploraram por misericórdia, prometeram mudar, choraram, ofereceram desculpas vazias. Eu ouvi tudo. Respondi com a frieza de quem já conheceu o fundo do poço e decidiu nunca mais confiar cegamente. Não revidei com insultos extremos. Permiti que a própria ruína se consumasse em silêncio, fazendo deles o espelho do desprezo que me deram. E, enquanto a vida deles desmoronava, eu seguia reconstruindo a minha, peça por peça, com a serenidade de quem já escolheu não ser mais rebaixada. Os meses seguintes vieram como uma estação nova. A casa, a mesma onde antes fui humilhada, respirava diferente. O sol entrava pelos vitrais e iluminava os móveis que escolhi com cuidado. Tudo tinha significado. As paredes não guardavam mais eco de dor, mas de recomeço. Eu caminhava pelos cômodos, sentindo o chão firme sob meus pés, e era como se cada passo reafirmasse que eu tinha vencido. E não era sobre dinheiro, nem sobre possuir algo material. Era sobre ter retomado o controle, que tentaram me arrancar com insultos e risadas cruéis. A cidade parecia menor agora. As pessoas que antes cochichavam ao meu respeito se calaram. Algumas, envergonhadas, tentavam se aproximar. Outras apenas me observavam de longe, com aquele misto de curiosidade e respeito silencioso. Eu não procurava aplausos. Procurava apenas paz. Paz. A mesma que eles juraram ter me roubado. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei um envelope deixado na portaria. O nome escrito à mão: Eric. Fiquei alguns segundos olhando para aquilo, sem saber se deveria abrir. Acabei abrindo. A letra era trêmula, desorganizada, e as primeiras linhas eram um pedido de perdão. Ele dizia que não sabia onde errara, que achava que amar era dominar, que o pai o ensinara assim. Dizia que Esther o abandonara depois de tudo, que ela o culpava por cada desgraça e que agora ele se via só, sem chão, sem norte. Pedia para me encontrar, apenas para conversar. Dobrei a carta e deixei sobre a mesa. Pensei no homem que um dia eu amara, nas promessas quebradas, nas risadas que ele dera às minhas lágrimas. Pensei no dia em que ele entrou com a amante na minha casa e nas palavras que usou para me rebaixar. A lembrança ainda queimava, mas de outro jeito, não como ferida aberta, e sim como cicatriz firme. Eu não sentia mais raiva, sentia distanciamento, e talvez fosse isso a verdadeira vitória: olhar para o passado sem se abalar. Ainda assim, decidi encontrá-lo. Queria encerrar a história com minhas próprias palavras. Escolhi um café simples, discreto, onde a cidade parece sempre andar mais devagar. Quando ele chegou, parecia um homem envelhecido. O rosto murcho, o olhar cansado.
Tentou sorrir, mas o gesto morreu no meio. Sentou-se em silêncio, as mãos inquietas. Obrigado por vir, murmurou. Eu precisava pedir desculpas pessoalmente. Você já pediu, respondi. Várias vezes. Ele suspirou. Eu sei. Mas eu precisava que você visse o quanto eu me arrependi. Arrependimento não desfaz o que foi feito, disse com serenidade. Mas o tempo cobra, e parece que cobrou de você. Ele baixou a cabeça, sem palavras. Ficamos alguns minutos em silêncio, até que ele me olhou nos olhos. Eu a amei, Rafaela. De verdade. Sorri de leve, sem ironia. Talvez. Mas o amor não basta quando vem misturado com ego e covardia. Levantei-me, deixei o dinheiro do café sobre a mesa e me despedi. Ele tentou me segurar pelo braço, mas recuou ao perceber o olhar firme que dei. Naquele instante, entendeu. Eu não era mais a mulher que implorava por atenção. Eu era a mulher que ele nunca mais alcançaria. Saí do café e senti o vento fresco no rosto. Não havia mais peso, nem raiva, nem vontade de revanche. Havia apenas uma calma imensa, a mesma que vem depois de uma tempestade longa. Eu não precisava de aplausos nem testemunhas. O mundo podia seguir como quisesse. A minha história estava completa. Soube, meses depois, que Eric se mudara para longe, tentando começar de novo. Evaldo adoecera e se isolara. E Esther, segundo diziam, tentava reconstruir a vida em outra cidade. Não desejei mal a nenhum deles. O que eu tinha feito bastava. A vida é perita em devolver o que se lança ao mundo. Eles semearam humilhação, colheram o vazio. Eu semeei dor, mas transformei em força. Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que atravessou o inferno e voltou de cabeça erguida. E vejo também que a vingança, por mais doce que pareça, só tem valor quando deixa de ser necessidade e passa a ser aprendizado. Eu precisava vencer, e venci. Mas, mais do que isso, aprendi a nunca mais me deixar diminuir por ninguém. Fecho as janelas todas as noites e observo o reflexo no vidro. A mulher que me encara agora é inteira. A mesma que um dia foi chamada de fraca, de tola, de dependente. Hoje é dona da própria história. E o melhor de tudo, quem tentou me destruir agora vive da lembrança do que perdeu. Sinto um alívio profundo. A guerra terminou. E o silêncio, finalmente, é meu aliado. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.